Olá, você está no Lado B, o podcast de política da FB Comunicação. Nosso primeiro entrevistado de hoje foi deputado estadual por 4 vezes, deputado federal também por 4 vezes e hoje é o presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia. Quem me ajuda nessa entrevista são os meus colegas Alan Dantas e Chayane Guerreiro. Deputado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer recebê-lo. Olha, Alessandra, primeiro dizer que é uma honra imensa ficar na história do Lado B, esse podcast que está estreando hoje, que tenho certeza absoluta que vai ser de muito sucesso, vai contribuir demais com a crônica política da nossa Bahia. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Parabéns a vocês, parabéns ao Alan, à Cheyenne. E realmente, eu penso que um espaço como esse para a gente aprofundar os temas da política são realmente espaços muito significativos. Parabéns por tudo que você já vem fazendo pelo jornalismo e agora com o Lado B. Muito obrigada. Então, vamos começar falando do assunto mais relevante do momento, a CPMI. Como advogado, que é a sua formação, né? Você tem uma formação de advogado pela UFBA, tem mestrado em Direito também pela UFBA. Qual é a sua opinião sobre a CPMI do 8 de janeiro? Olha, eu penso que a CPMI foi um discurso de narrativas muito radicalizado entre um pensamento da direita e o pensamento da direita interpretando o que aconteceu no 8 de janeiro. Eu lhe confesso que não me afilio nem a uma posição nem a outra. Basicamente, o que é que a direita alega? A direita alega de que tudo que aconteceu no 8 de janeiro foi fruto de uma ação deliberada do governo que permitiu que tudo aquilo acontecesse para que a direita fizesse aquelas depredações, etc., e ficasse desmoralizada. Uma narrativa que, segundo a qual a direita, a esquerda, o governo estaria permitindo tudo aquilo para desqualificar a esquerda, a direita. Isso é um pensamento que não cabe na minha cabeça. Dizem mais, que aquelas pessoas que estavam lá eram infiltrados. A direita, o governo, por sua vez, entende que ali aconteceu uma tentativa de golpe de Estado e que o propósito ali era uma orquestração com o propósito de apear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do poder. Eu não acho nem uma coisa nem outra, também não discordo 100% de uma coisa nem outra. Primeira coisa, eu penso que não houve golpe de Estado, não houve tentativa de golpe de Estado, por um motivo muito simples. Eu não consigo imaginar que haja um golpe de Estado, ou sequer uma tentativa de golpe de Estado, se não existir uma força militar, ainda mais num país de dimensões continentais como o Brasil, uma força militar capaz de garantir a efetivação desse golpe de Estado. E não existia isso. Qual é o meu raciocínio pensando a questão de maneira cronológica? Não há dúvida de que durante os 4 anos do governo anterior, já na eleição até, mas sobretudo durante os 4 anos do governo Bolsonaro, nós assistimos a um permanente discurso contra as instituições democráticas nesse país. Não há dúvida de que isso aconteceu. Afirmações do tipo, olha, basta um sargento e 2 soldados para fechar o Supremo Tribunal Federal, as urnas eletrônicas não são falhas, o sistema eleitoral brasileiro é uma farsa, se eu perder a eleição eu vou decidir se aceito ou se não aceito o resultado das eleições, e por aí vai. Ora, obviamente que discursos dessa natureza não são discursos republicanos, que estejam de acordo com as instituições democráticas e com o Estado democrático de direito. Mas vieram as eleições. Jair Bolsonaro foi derrotado nas eleições. E, a partir daí, começou, por parte de alguns, o discurso de que a posse daquele que havia ganho a eleição, o Lula, era algo incerto, que talvez acontecesse, talvez não acontecesse. Alguns afirmando que não aconteceria aquilo. Nesse momento, começamos a ver, por todo o território nacional, esta ação de grupos que
passam a acampar, inclusive aqui em Salvador, né? Sim. Acampar na porta dos quartéis do Exército, pedindo que houvesse uma intervenção por parte dos militares em relação ao que aconteceu nas eleições, o que é uma coisa absolutamente impensável. O que é que o Exército vai fazer? Aí teve a eleição. Ninguém tem uma única prova, nada de concreto de que houve alguma fraude na eleição. E querem que o Exército brasileiro tome uma posição. Aí começam outros com uma absurda alegação de que o artigo 142 da nossa Constituição, que trata do papel do Exército brasileiro, o papel das Forças Armadas brasileiras, o artigo 142 coloca as Forças Armadas no poder moderador. Isso é uma aberração, porque o poder moderador, ele existiu durante o Brasil Império, porque lá, naquela época, existia os poderes, né, o judiciário, o executivo, o parlamento e tal. E caso houvesse um conflito entre os poderes, o monarca agia como poder moderador para esclarecer qualquer dúvida. Mas isso não existiu nunca na Constituição brasileira e nem existe. Sim. Então começaram a dar essa atribuição ao Exército e com isso afirmando que o Exército tinha que tomar uma posição com relação ao que estava acontecendo no Brasil. Pois bem, em determinado momento, isso aí é o ponto mais importante de todos, é algo que não ficou provado em lugar nenhum, mas é aquela história, né? A gente que vai conversando com A, com B e com C. Eu tenho absoluta convicção que em determinado momento alguém bateu a porta das Forças Armadas chamando para o golpe. E as Forças Armadas disseram não. Não. Esqueçam. Mesmo, deputado, desculpa ali cortando, mesmo mantendo o pessoal na frente dos quartéis ali, mantendo... Eu vou chegar lá. Não eram as Forças Armadas que mantinham aquele pessoal na frente dos quartéis. O que existia ali era o seguinte: muita gente nas Forças Armadas queriam o golpe de Estado. Muita gente. Sim. As Forças Armadas, os oficiais, em regra, são muito unidos. Eles são criados e a vida toda, desde que entram no serviço militar, na caserna, uma relação estreita, próxima. As famílias moram em vilas militares, são vizinhos, se relacionam socialmente, além da relação profissional. E muitos militares queriam sim o golpe de Estado. Viúvas de militares, filhos e filhas de militares. Então, muitas dessas pessoas estavam ali, no Exército. Agora, você veja a situação difícil que estava o Comando Maior das Forças Armadas. Ele diz não vai ter golpe, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que a corporação está em grande medida, dividida. Dividida, porque muita gente queria o golpe. E eles passam a ter uma situação, olha, golpe a gente não vai fazer, mas também não pode simplesmente entrar aqui e desbaratar isso violentamente e acabar. Então, o sentimento que ficou é de que eles aturaram aquilo, mas o mais importante, que foi dizer não ao apoio a um golpe militar, isso foi explicitado. No meio dessa confusão, o Bolsonaro vai embora. Né? Foi embora em determinado ponto, não passou a faixa presidencial e foi para os Estados Unidos. Não falou para o povo ir para casa também? Não falou. E a confusão continua. E a confusão vai se estendendo. Chega a posse do Lula. E eles diziam, não vai tomar posse, mas o Lula tomou posse. E a posse foi tranquila. Muito embora, antes da posse do Lula, nós tivemos episódios gravíssimos. Né? No dia 12 de dezembro, a invasão da sede da Polícia Federal, um ato violento, absurdo, antidemocrático. Depois nós tivemos aquela tentativa de se colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, é algo assim inacreditável, né? Colocaram uma bomba no caminhão de combustíveis para explodir o aeroporto no dia do Natal. Milhares de pessoas estavam por ali. Se aquilo tivesse de fato acontecido, seria realmente uma tragédia de grandíssima proporção. Agora, só para registrar aqui a parte até, se não fosse trágico, seria até cômico, a incompetência do tal do terrorista brasileiro. O sujeito saiu lá do Pará com as bananas de dinamite para
explodir o caminhão, para fazer um atentado terrorista em Brasília. Escolhe o caminhão. Essas coisas, o técnico que foi lá na CPI, né, o rapaz que desmontou, os rapazes, os três policiais da Polícia Militar de Brasília, do Esquadrão Antibombas, que desarmou a bomba, ele explicou para a gente o seguinte, ó, é uma coisa assim, parecendo um material semelhante àquele de massa de modelar que criança brinca. Uhum. E são os cilindros assim, e isso é usado em detonações de exploração mineral, em pedreiras, etc. Então, a gente enfia ali dois fiozinhos, né, que estão conectados a um detonador que fica à distância. Então, você enfia 2 fiozinhos, fica longe, aperta o fiozinho, dá lá um circuito e explode a bomba. Primeira incompetência é que o sujeito botou o dispositivo errado, graças a Deus. E aí a bomba não detonou. Aí, quando chega no dia 25 de manhã, identificar a bomba. Aí chama o batalhão antibomba. Aí fecha aquela rua da entrada do aeroporto de Brasília. Você que é brasiliense, naquela rua da entrada do aeroporto de Brasília. Aí cria um caos na cidade, porque era dia de Natal, imagina o aeroporto lotado, todo mundo querendo viajar, e tudo aquilo ali fechado, porque não podia passar ninguém. Aí começa a sair na rádio, olha, tal, uma bomba, não sei o quê. Cria-se uma situação, péssimo. Um clima de terror na cidade. Um cidadão comum, né, normal, amanhece lá em Brasília, salvo engano foi no Sudoeste ou em Águas Claras. Eu agora não me lembro se foi no Sudoeste ou em Águas Claras. O sujeito acorda de manhã e resolve fazer uma caminhada, dar uma corridinha na rua. Botou o tênis dele e tal e desce no elevador do prédio dele. Chega ele já tinha ouvido o assunto no rádio, na televisão. Quando ele desce no playground, aí ouve alguém, um sujeito que fala assim, pois é, rapaz, eu botei lá a bomba, mas o diabo da bomba não explodiu, etc. E não sei o quê. Aí o homem olha para aquilo ali e fala, que é isso? Aí acha aquela conversa muito estranha, já tinha ouvido a zoada no rádio, liga para a polícia e fala, olha, tem 2 caras aqui no playground do meu prédio comentando que botou uma bomba. Aí a polícia rapidamente manda lá, era o terrorista, e foi preso desse jeito. Quer dizer, o sujeito não só não conseguiu botar a bomba, como, além de tudo, ele mesmo conversou para o outro ouvir e ser preso dessa forma, o tal do George Washington. Mas, enfim, teve o episódio da Polícia Federal, teve o episódio da bomba, o Bolsonaro já fora do Brasil. Dia 1º, Lula toma posse. E aí, eu acho que o pessoal deu uma relaxada, né? Deu uma relaxada que não podia dar. Porque o argumento de que a segurança do presidente, o GSI falhou porque só tinha 7 dias de governo, isso não se explica. Ou o sujeito assume o poder ou não assume. No dia 8 de janeiro, começou a chegar, no dia 6, 7 e 8 de janeiro, começa a chegar maciçamente ônibus e mais ônibus em Brasília. As caravanas. A ABIN, a Agência Brasileira de Informações, fez mais de 30 alertas, inclusive para o GSI. Olha, está chegando gente. O propósito é invadir violentamente a sede dos poderes. Está entrando gente. Tá? O G. Dias, no dia 8 horas da manhã, fala, olha, vamos ter problemas. Vamos ter problemas. E cabia a ele acionar o plano escudo. Se você aperta o botão do plano escudo, em 40 minutos tem que ter 3.000 homens em torno do Palácio do Planalto. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Aí chega uma horda de pessoas. Sinceramente, você via assim, alguns agindo com alguma violência, outros de maneira totalmente pacífica. Isso são as imagens que Sim. todos nós vimos. Pessoas, né, às vezes pessoas normais, senhoras, idosos e crianças e tal, caminhando assim de uma maneira meio a ermo, e aí alguns mais violentos invadem o prédio da Câmara, o Supremo, a sede da presidência o Palácio do Planalto, e tem tudo aquilo que aconteceu, né? Aí você veja, o Exército estava lá, o Exército falhou, a Força Nacional estava lá, falhou, a Polícia Militar de Brasília, que tinha o maior contingente, estava lá, falhou. E é importante se dizer algo sobre a Polícia Militar de Brasília. A Polícia Militar de Brasília não é como a dos outros estados, que o governo estadual banca a polícia, como aqui na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, qualquer estado.
Brasília, por ser a sede, por ser a capital da República, é o único lugar no Brasil onde a polícia é custeada pelo dinheiro federal. Justamente para que, se acontecer um episódio como esse, ter uma polícia bem montada, estruturada, capaz de enfrentar essa situação. Pois bem, a Polícia Militar de Brasília falhou fragorosamente. A Guarda Presidencial, dentro do Palácio do Planalto, quando a gente entra no Palácio do Planalto, tem ali aquele estacionamento, aí você desce para uma garagem. Lá dentro da garagem tem um portão de ferro enorme, que só quem é convidado pelo presidente da República pode entrar. Passado por esse portão de ferro, tem tipo uma ruazinha, e à direita tem algumas dezenas de alojamentos. Ali ficam cerca de 150 homens aquartelados permanentemente. Eu penso que 150 homens seriam suficientes para não deixar que as pessoas entrassem, porque a gente vê que quem entra no Palácio do Planalto não encontrou nenhuma resistência, como eu cheguei agora aqui no lado B. Entrei, fui bem recebido, me cumprimentaram, etc. Foi assim que as pessoas entraram. O senhor acredita que houve uma imagem de, tipo assim, uma percepção de que, não, isso não é possível acontecer? E aí deixaram... Eu acho que isso sim. Há uma parcela de má-fé. Eu acho que houve facilitação por parte de alguns, principalmente da polícia. Porque o senhor falou assim, várias instituições erraram no mesmo momento, né? O senhor pontuou aí a Guarda Presidencial, o GSI, o Exército, a Polícia de Brasília. É possível tanto erro juntos no mesmo momento? É incrível isso. É erro com tanto de má-fé. Porque, veja só, se você for olhar a posição, entre aspas, política de cada um, a Polícia de Brasília era bolsonarista, né? Comandada pelo governador Ibanez, sim, ligado a Bolsonaro. A polícia, assim, inclusive encarada durante a CPMI como uma força ligada a um poder que politicamente comandado pelo bolsonarismo. O Exército mais neutro, entretanto, de certa forma, o Exército tinha o que eu falei há pouco, essa coisa de que ali estavam os mesmos, em grande parte, os mesmos manifestantes que estavam acampados na porta dos quartéis e que tinham uma relação de amizade com o Exército. Deputado, desculpa interromper, mas o Exército, ele ocupou grande parte das cadeiras do governo Bolsonaro logo no início, né? Então, assim, a gente teve a ditadura e ali eles tiveram que irromper pelo poder para acessar aqueles locais, mas pelo governo Bolsonaro eles não precisaram. Eles sentavam na mesa de discussão de forma legítima, anunciada, sem precisar cometer um golpe. Então, será que foi mesmo só por amizade às famílias que o Exército se retrai e fala, não vamos fazer nada? Ou existia ali também uma coisa de vamos esperar um momento propício para que a gente tome esse poder? Porque o senhor citou o menino, o cara da bomba, né? Até de uma forma... amadora, ridicularizada dele de fazer aquilo, não sabia muito bem o que estava fazendo. E o senhor fala também que o bolsonarismo, ele incitou essas pessoas durante esses 4 anos a agir dessa forma, a não acreditar nos poderes, a desconfiar da urna, né? A fazer tudo isso. Então, não parece ao senhor muito mais uma estratégia de falar assim, vamos colocar o povo, inclusive essa senhorinha que não sabe nem o que está fazendo ali, vamos botar essas pessoas para frente para a gente ver a aderência desse movimento, para a gente ver a força, antes que a gente se suje e vá para as ruas, e a gente é muito fácil, a gente só lava as mãos e espera, e aí se aquilo toma força, a gente vem para frente, porque isso é uma sucessão de falhas, né? A gente sabe que a Polícia Militar, obviamente, em Brasília recebe uma grande parte de recurso do governo federal, mas no país como um todo a gente tem uma polícia militarizada, e a luta é para desmilitarizar essa polícia. Então, a gente sabe também que houve um decreto pronto para instituir um golpe. No depoimento na CPMI foi dito isso. Estava pronto, faltava assinatura, né, do presidente. O presidente, ele fica calado após a eleição e ele vai para um outro país como uma proteção também. Então, tudo isso é uma grande coincidência, uma grande falha? Realmente o Exército estava ali protegendo aquelas pessoas que eram queridas, familiares? Ou existia algo ali por trás que faltou dar certo para... Não, é o que eu estou lhe falando. Eu não tenho dúvida nenhuma que bateram na porta do Exército e chamaram para... Na verdade, eu ia perguntar isso. Assim. Quem bateu na porta, né? Não, isso eu não sei dizer. Isso seria muita leviandade da minha parte apontar o dedo para alguém. Entendi. Até porque, certamente
cogito, né, como um homem da política. Eu acho que foram insinuações, né, feitas por 1, por 2, por 3, por 4, sei lá quantos, que foram e bateram na porta. Agora, não tem sentido que você imaginar um golpe de Estado 7 dias depois você entregar o poder. Se havia o desejo, de fato, de alguém que tivesse o mínimo de razoabilidade de fazer um golpe de Estado, tinha que fazer o golpe de Estado antes de entregar o poder. Claro, porque até o dia 31 de dezembro, portanto, 8 dias antes daquilo tudo, o Bolsonaro era o chefe, o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, se ele dissesse, olha, como presidente, faça isso, faça aquilo outro, ele deveria ser obedecido. Não sei se para dar o golpe de Estado, certamente para dar um golpe de Estado, não. Mas muito mais difícil fica quando ele já não está mais comandando o Brasil. Então, essa questão, teve minuta de decreto de golpe? Teve. Eu não tenho dúvida. E isso só reforça o que eu estou dizendo aqui. Não duvidem de que bateram na porta das Forças Armadas e chamaram para o golpe. E os comandantes mais importantes, aqueles que de fato decidem, disseram não. Aí o que é que resta? Resta a instituição. Porque uma coisa é o CPF de cada um dos militares golpistas, descomprometidos com a Constituição, antipatriotas que não merecem estar envergando a farda do Exército Brasileiro, mas CPF cada um responde pelo seu. Outra coisa é a instituição, as Forças Armadas Brasileiras, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Aliás, quando a gente fala Exército, Marinha e Aeronáutica, realmente é o conjunto das Forças Armadas, mas é impossível dar um golpe sem a presença do Exército, porque o grande contingente militar brasileiro não está nem na Marinha nem na Aeronáutica, está no Exército. Então, eles disseram não. Isso é o que importa. O que importa é o resultado. Portanto, eu sou assim reconhecedor de que o Exército Brasileiro cumpriu o seu papel, apesar de que muitos dos que estão hoje, ainda hoje, com a farda do Exército Brasileiro, propugnaram, trabalharam, urdiram contra as instituições democráticas, não tenho dúvida. Mas uma coisa são esses individualizadamente. Outra coisa é o Exército. A gente tem que individualizar condutas nesse momento. O Exército disse não e, com isso, garantiu a manutenção do nosso regime democrático. Agora, deputado, o senhor é advogado, vive na vida pública, né, legislativa, a vida política há muitos anos, atua dentro da democracia. A ditadura ela é uma ferida ainda aberta e sangrando no Brasil. A gente teve centenas de mortos, desaparecidos, torturados, uma justiça que não foi feita para essa família. A gente não lidou com as principais coisas, que são memória, verdade, justiça e reparação. O Estado brasileiro ele não reparou ainda essas famílias. A gente ainda não abriu os arquivos da ditadura. Essa verdade ainda não foi colocada. As pessoas ainda não entendem o que foi a ditadura militar. Como que a gente faz agora, nesse momento em que a gente viveu esse 8 de janeiro, esse momento tão delicado em que a gente traz de volta essa possibilidade de uma ditadura, ainda que falha, ainda que de uma forma ridícula, essa tentativa de golpe, mas como que a gente sana? Qual o caminho para a gente trazer a importância da democracia mesmo, para que as pessoas entendam, né? Como que o país trata o seu futuro se não olha para o seu passado? Porque a gente continua repetindo, né, as mesmas falhas. Olha, primeira coisa, eu quero discordar de você quando você diz que a ditadura no Brasil é uma ferida aberta. Nós tivemos um momento infeliz demais, que foi o golpe militar de 64, depois a ditadura. Mais de 1.300 pessoas são reconhecidas como desaparecidos políticos no nosso país. Mas nós tivemos uma transição da ditadura para a democracia negociada, em paz, sem violência e sem morte. Eu agora, há poucos dias atrás, estava na Argentina. A Argentina tem uma população que é cerca de 30% da nossa. A Argentina teve 30 mil desaparecidos políticos, enquanto nós, que temos uma população 3 vezes maior, tivemos 1.300, eles tiveram 30 mil desaparecidos políticos. Lá, sim, você tem uma ferida aberta,
e a própria transição foi muito ruim. No Brasil, apesar de termos tido mortos de lado a lado, na guerrilha urbana também morreu gente do Exército. Claro que o Exército matou muito mais. Não vou dizer o Exército, perdão. A repressão aquele movimento a favor do golpe, contra o golpe de 64, teve uma reação muito, muito mais violenta, mas é um assunto superado no Brasil. Nós conseguimos, felizmente, graças à obra de muitos homens, apesar de muito sofrimento de centenas de famílias, nós superamos. Não há mais de se falar que a ditadura é uma ferida aberta no Brasil. Agora, quanto a essa questão do que a gente fazer, eu, de fato, imagino que a primeira coisa é nós exercitarmos e incutirmos cada vez mais esse sentimento de democracia. As pessoas... Parece que, de um tempo para cá, não é só no Brasil, esse movimento de extrema-direita, ele acontece no mundo inteiro hoje. Mas é preciso que as pessoas entendam de que a democracia é bom para todo mundo, a ditadura é ruim para todo mundo. É como você falou, pessoas morrendo, pode ser o irmão de alguém, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser a própria pessoa, isso é muito ruim. Nós vivemos num Estado democrático de direito e temos que preservar e respeitar isso. Na democracia, as pessoas precisam entender a primeira coisa, que o seu adversário não é seu inimigo e que você não tem que destruir o seu adversário. Sim. Você tem que aprender a conviver com o seu adversário. Conviver debaixo de um guarda-chuva, que é o Estado democrático de direito, onde vale a regra, onde vale a lei, onde a lei que limita os meus direitos é a mesma lei que limita os poderes do presidente da República, o seu, o do vigário, o de todo mundo. Entender que na democracia existe uma coisa de reserva do direito. O que é a reserva do direito? É você exercer o seu direito dentro de um determinado limite. Dentro de um determinado limite. Porque, às vezes, a lei, em tese, até parece que faculta a um governante, a um presidente da República, porque qualquer presidente da República, ele tem um tanto de excesso de poder. Mas é preciso que ele entenda que esse poder tem que ser exercido dentro de um limite da razoabilidade. Isso é um ensinamento que vem desde os monarcas absolutos. Os monarcas absolutos eram considerados bons quando eles eram pios. O que é um homem pio? É um homem que se autolimita. É um sujeito que determina o limite do direito que ele tem. Ou seja, ele é o monarca, mas ele não deve, ainda que possa, tomar a propriedade de uma pessoa que vive ali sob a jurisdição dele. Não pode tomar a esposa daquele outro que está ali do lado dele. É o Santo Agostinho. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. A ideia de pio, ela nunca esteve tão atual, porque, veja só, um presidente da República, ele pode, se não tiver esse sentimento, ele pode exacerbar em muito o seu poder, e isso, sem dúvida, traz uma relação muito ruim com a democracia, sobretudo para um país como o nosso, porque nós temos uma democracia pactuada. Nós não temos uma constituição dogmática como a dos Estados Unidos, onde o pessoal se reuniu e falou, olha, nós queremos um país liberal, onde haja um mínimo de intervenção do Estado na economia, onde o Estado seja pequeno, etc, etc. Fizeram uma constituiçãozinha pequenininha, dogmática, estritamente liberal. Ponto. É a Constituição norte-americana. A Constituição soviética é uma Constituição socialista, também dogmática, fundada na ideia de que tudo pertence ao tal. É a Constituição deles. O Brasil não é uma coisa nem outra. Mas nesse momento, o senhor não acha que essa exacerbação de poder está sendo feita de alguma forma dentro das próprias instituições brasileiras? Porque existe a questão do judiciário hoje chegar a legislar em alguns momentos. É o que eu estou falando, Alessandra. O judiciário, ele sempre vai ter um papel preponderante nesse modelo de Constituição que nós tivemos. O Brasil, como eu estava dizendo, não tem uma Constituição dogmática. É uma Constituição feita em 88,
todas as forças políticas desse país que, de alguma maneira, se fizeram representar na Constituinte de 88, conseguiram botar um pouquinho da sua ideia na Carta Constitucional. Portanto, nós temos uma Constituição que é mais um pacto do que uma Constituição. Uma Constituição enorme do ponto de vista do que deve ser uma Constituição. Exagerada, que atribui muitos poderes, muitos direitos, etc. e tal, e às vezes é até contraditória. Por isso mesmo, o Poder Judiciário ele é permanentemente chamado a dirimir esses conflitos constitucionais. Essa é a nossa realidade. É própria de um país com as diferenças que nós temos. E temos que conviver com isso. O Judiciário salvaguarda, deputado, a Constituição, nesse caso? Eu penso que o Judiciário tem se excedido muito nos últimos tempos. Muito. O papel do Judiciário, por quanto eu defenda de que, por termos uma Constituição pactuada, o Judiciário brasileiro ele sempre vai ter que estar muito próximo no enfrentamento também desses conflitos, como vimos agora no marco temporal. Entretanto, o Poder Judiciário tem sim exacerbado. Não falo por conta das decisões, mas até no método. Eu acho que o Judiciário tem exacerbado. E isso não é bom. Portanto, a gente tem que ver essa relação de coexistência entre os poderes, isso tem que ser revisto, mas de uma coexistência mais harmônica. Por exemplo, na CPMI agora, você tem uma CPMI que é montada por deputados eleitos pelo povo brasileiro, senadores eleitos pelo povo brasileiro. Todo mundo está ali, recebeu muito voto para estar ali. Aí, esse plenário se reúne e resolve convocar uma determinada pessoa, exercendo um poder que o Congresso Nacional tem de constituir uma CPMI com poderes investigativos e que é um dispositivo consagrado. Aí se reúne esse povo todo e faz a convocação de uma testemunha. E um ministro do Supremo, sozinho, numa decisão monocrática, diz não vai não. Cássio Nunes Marques, o ministro. Não foi só ele. E não vai. Sim. E não vai. Imagina se é razoável você imaginar, você ter assim, uma lei, ela é votada na Câmara, vai ser votada na Câmara, ela vai, passa pelas comissões, comissão de Justiça, comissão disso, comissão daquilo, vai para o plenário, tem uma votação no plenário, uma segunda votação no plenário da Câmara, vai para o Senado. No Senado passa por uma comissão, 2 comissões, 3 comissões, vai para o plenário do Senado. Chega no plenário do Senado, uma votação. Aprovada. Outra votação, o segundo turno, aprovada. Vai para o presidente da República sancionar. O presidente da República sanciona. E um ministro sozinho pode suspender essa lei. Sim. Isso não tem lógica. É claro. A questão da exacerbação. Do poder que o senhor estava falando antes. É isso também. Mas, assim, quando nós fizemos a Constituição brasileira, havia uma preocupação muito grande de fortalecer o Judiciário para que o Judiciário não permitisse que o poder, que em tese sempre é quem exerce a ditadura, que é o Executivo, fosse limitado. Então você viu um fortalecimento muito grande do Judiciário, do Ministério Público. Mas estamos vendo hoje que a balança está desequilibrada. E nós precisamos, dentro dessa Constituição pactuada que nós temos, ver como é que a gente vai consertar isso. Eu vou trazer, já que está esse tema, deputado, só para a gente pincelar, para a gente terminar a CPMI. O senador Hamilton Mourão falou sobre anistiar um projeto aí para perdoar essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Seria um balde de água fria para todo o trabalho da CPMI, acredito. Eu acho que não seria nem o trabalho da CPMI. Eu acho que o trabalho da CPMI foi a gente botar esse assunto em praça pública. O 8 de janeiro não pode ser esquecido. Não pode. Se não tivéssemos CPMI, ele já teria sido esquecido. Se não tivéssemos tido a oportunidade de levar para a praça pública ali da CPMI o terrorista, o general, o coronel da Polícia Militar, todas aquelas figuras que passaram por lá, certamente a CPI o 8 de janeiro já teria sido esquecido. O grande mérito da CPMI foi atinar o Brasil, foi chamar a atenção do que de fato aconteceu. Isso é muito importante. Agora, quanto a essa ideia de você dar uma anistia, eu acho que não há clima para isso. Muita gente reconhece
de que existe hoje assim, um exagero em relação às penalidades, né? Um exagero em relação às penalidades. Há um reconhecimento disso. O sujeito matou, pegou 12 anos. O outro que foi lá e tal, pegou 17 anos. Muito embora a gente tenha aqui... Eu estou apresentando um projeto de lei para transformar em crime de terrorismo a invasão violenta da sede dos 3 poderes da República. Porque isso tem que acabar no Brasil. Do tempo que eu sou deputado, eu já vi o Congresso ser invadido violentamente umas 4 ou 5 vezes. O Supremo Tribunal, 2. O Palácio do Planalto. Então, nós não podemos admitir um negócio desse. Não é razoável que qualquer vagabundo, né, me perdoem a palavra, porque está zangadinho com isso e com aquilo, entra na sede dos poderes da República e faz um ato de violência. Isso não importa se é de direita ou se de esquerda, isto é um bandido que tem que ser criminalizado e que tem que ser punido no rigor da lei. E nós não podemos admitir isso. Então, se você transforma isso em crime de terrorismo, é bom. Porque o crime de terrorismo é o crime mais... As penas são muito mais duras, né? O jeito quando pega uma pena que é condenado por terrorismo, as penas são maiores, penas de mais de 30 anos. Não tem evolução de regime... Semiaberto. Regime para semiaberto e tal, não existe, o cara cumpre tudo em regime fechado e em cadeia de segurança máxima. Então, é uma coisa bem mais dura e tem que ser duro mesmo, porque um país que se respeita não admite que esse vadio, que esse malandro, que esse bandido invada de maneira costumeira a sede dos 3 poderes e quebre tudo, entendeu? Então, isso tem que acabar e nós temos que fazer, sim, esse enfrentamento. Então, no seu pensamento, é sem anistia? Sim, eu acho que não há clima para anistia, não. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora e vamos falar do marco temporal. Teve marco temporal agora, uma decisão que foi votada no STF. E aprovada nas 2 casas, né? Antes teve o STF julgando, que tornou, inclusive, que limitou essas decisões com relação à propriedade de terra, a quem é o dono, inclusive, se antes da Constituição, se depois da Constituição. Diante da votação do Supremo Tribunal Federal, houve a votação pela Câmara dos Deputados, Senado Federal, já foi um trecho vetado pelo presidente Lula. Como é que está essa conversa? Aí entra também a questão do posse de droga para consumo pessoal. Aí tem o STF julgando isso. A descriminalização do aborto. Pacheco, presidente do Senado do Congresso Federal, Rodrigo Pacheco, disse que essas decisões, essas discussões têm que ser lá no Congresso. É verdade. Como é que o senhor analisa? Consenso. Olha, em relação ao marco temporal... Já tem um consenso dos partidos? Que consenso que nada, isso é confusão aí para a vida toda. Olha, quanto ao marco temporal, eu fui o relator do marco temporal na Câmara. Eu acho que o veto do presidente Lula será derrubado. Eu acho que será derrubado. E a grande questão do marco temporal é a seguinte... Quando as pessoas falam em índios que ainda reivindicam terra, a cabeça de quem está aqui na cidade, quem está aqui em Salvador, quem está em Brasília, é imaginar um povo indígena que está lá com as suas características preservadas no Alto Xingu, na Amazônia, em Roraima, em Rondônia, e que até hoje não conseguiu sua terra. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Todos os povos indígenas que tiveram as suas características preservadas e que reivindicaram a terra, eles já receberam terra. Nós temos cerca de 12% do território brasileiro, que é muito mais do que a maioria dos países do planeta, já na mão de povos indígenas. Ponto. O que existem hoje são pessoas que tentam se aproveitar de uma condição que não tem e que se autodeclaram índios para buscar direitos que não lhes pertencem. Então você vê índio como você, que é loura, dos olhos claros, você que é negro, né? Eu que tenho característica mais de português e tal, e nos autodeclaramos índio para tentar tomar o direito de alguém. Isso é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Eu não posso concordar de maneira nenhuma que uma pessoa queira se autodeclarar de uma determinada etnia com propósito espúrio de tomar a propriedade alheia. E isso está acontecendo no Brasil de uma maneira muito
muito farta e que não está de acordo com a lei. Hoje, como é que a coisa funciona? Nessa questão das ONGs também deve ter muito envolvimento com essa parte indígena. Muito. Essas ONGs estão aí. Existem duas coisas. As ONGs atuam nisso muito com o propósito de prejudicar a exportação de alimentos do Brasil. Porque, por exemplo, essa questão da soja brasileira. A Amazônia, eu falo toda a Amazônia, só o estado do Amazonas, não. A parte que pega no Sim. Pará, que pega no Maranhão, Roraima. Que pega Roraima, Amapá, Belém. Acre, tudo aquilo ali é Amazônia. Aquilo ali não produz absolutamente nada de soja. Outro dia, meu querido amigo Davi Alcolumbre, que é do Amapá, falou, rapaz, o Amapá está muito bem, o Amapá agora, esse ano, está plantando 30 mil hectares de soja. Eu falei, Davi, na Bahia eu conheço 30 pessoas que plantam 30 mil hectares de soja. Você vê a desproporção. Ou seja, a produção de grãos na Amazônia é absolutamente desimportante, é ínfima, não existe, é uma gota d'água do oceano de produção agrícola do Brasil. O Brasil é um país que tem 200 milhões de habitantes e produz alimentos para 2 bilhões de habitantes. Nós produzimos 10 vezes os alimentos que nós precisamos. E essa é a grande riqueza nacional, é o que sustenta esse país. Mas acontece que existem países que são concorrentes nossos, principalmente os Estados Unidos, a União Europeia. E eles fazem uma campanha internacional para dizer que os nossos alimentos são produzidos em virtude do desmatamento da Amazônia e do sacrifício dos índios. E esse discurso ele é muito bem aceito pela juventude no exterior. Isso tem um propósito econômico, o propósito de atacar as nossas exportações agrícolas. Quando, na verdade, é uma grande mentira. O agronegócio brasileiro se situa basicamente no centro-oeste, uma parte da Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em São Paulo, no sul do Brasil. É aí que se produz o alimento que eu estou falando para 2 bilhões de seres humanos. Enquanto que, na Amazônia, o que existe lá é uma ação, muitas vezes criminosa, daqueles que estão hoje devastando a floresta com o propósito não de produzir grãos, né, mas de fazer a extração da madeira e do minério. Né? Então, por isso que está tendo o desmatamento da Amazônia. E a questão indígena não tem nada a ver com o agronegócio. O agronegócio brasileiro joga o tempo inteiro dentro das 4 linhas. Nós temos uma política trabalhista extremamente rigorosa, com a presença de uma lei trabalhista muito rigorosa, com o Ministério Público do Trabalho funcionando livremente, com o Poder Judiciário sempre cobrando os direitos dos trabalhadores. Nós temos uma política de legislação ambiental extremamente rigorosa. Um produtor agrícola não consegue acessar o crédito bancário se ele não estiver cumprindo todas as suas obrigações ambientais, não consegue de maneira nenhuma. Então, nós temos uma agricultura de ponta, das mais eficientes do mundo. Nós aprendemos a fazer isso, nós somos um país extremamente competente na produção de alimentos e há essa discussão. Vamos separar, é importante que a gente separe. Uma coisa é o agronegócio brasileiro, que, vou repetir com toda clareza e grave isso, você que está nos ouvindo. O agronegócio não acontece na Amazônia, ponto. Não acontece na Amazônia. O que existe na Amazônia é uma ação criminosa de pessoas que estão fazendo extração mineral e vegetal, de árvores, etc., de madeira. Isso é uma coisa lá da Amazônia. O agronegócio acontece no centro-oeste, acontece na Bahia, em Minas Gerais, no sul do Brasil. Mas eles fazem essa confusão. Mas voltando, deputado, desculpa até lhe interromper, voltando, as discussões sobre essas leis têm que ficar no Congresso? Eu não tenho dúvida, Alan, eu não tenho dúvida. Olha, o debate, para ser democrático, tem que ser no parlamento. Tem que ser no parlamento. Mas como é que se discute, deputado? Desculpa interrompendo mais uma vez. Agora parece que tem um Congresso muito mais conservador, com pautas muito mais conservadoras. As pessoas podem estar pedindo, a sociedade pedindo pautas mais progressistas, pautas que, de fato, envolvam a sociedade. E aí alguns pontos travam justamente por ter esse perfil do Congresso. Olha, ou você acha que, o senhor acha que não é por esse caminho? Eu acho que não é por esse caminho. Veja só, eles agora aprovaram lá
a coisa do casamento, proibir o casamento entre sexos. Isso é uma coisa da bancada evangélica. Né? Querem permitir a união entre casais. Pessoas do mesmo sexo. Entre casais do mesmo sexo, a união estável entre casais do mesmo sexo, mas não querem aceitar o casamento. Ora, isso é uma decisão que não cabe ao Congresso, não cabe ao governo, porque casamento, quem casa, se cabe for religioso... quem for pedido em casamento, Primeiro, né? quem for pedido em casamento. E a segunda coisa é uma coisa... isso está vinculado a uma questão religiosa. Então, caberá à igreja decidir se pode... Agora, qual é a diferença semântica de você estar dizendo, não, você está casado com um homem, você está casado com uma mulher. Mas, na prática, a mesma coisa. É uma família que compartilha bens, que compartilha uma relação afetiva. Ou seja, eu não penso que isso vai ter espaço no Congresso Nacional. Agora, se você entender que, por exemplo, a questão do marco temporal é uma pauta conservadora, eu acho que não. Descriminalização das drogas. A descriminalização das drogas é um tema que dificilmente vai passar no Congresso brasileiro. Eu penso isso. Acho que o Congresso ainda não está pronto para discutir isso. Acho que o Brasil ainda vive uma situação de muita dificuldade com relação a isso. Nós já tivemos exemplos de países como a Holanda, que avançou por esse caminho, depois recuou. O que a gente... Eu, por exemplo, tive agora, nas últimas vezes que eu fui nos Estados Unidos, a utilização de maconha e de haxixe em lugares públicos nos Estados Unidos, você vê que traz, de fato, um comércio ali ilegal que é extremamente desagradável para as pessoas que estão ali. Então, esse tema não é uma questão de você ser liberal ou você ser conservador. É uma questão de você prezar pela ordem. Agora, não vamos parar com essa bobagem de achar que porque vai descriminalizar a maconha, você vai resolver a questão das drogas no Brasil. Não vejo dessa maneira. Mas outros temas, né, como o aborto, tem que passar pelo Congresso Nacional. É um tema delicadíssimo, porque a gênese da discussão do aborto está aonde começa a vida. Começa na fecundação, quando o feto tem não sei quantas semanas, quantos meses e tal. O que não, e muita gente, você queira ou não queira, quando você trata de vida, está diretamente ligada à religião. E aí entram questões de crença religiosa, que eu tenho as minhas, você tem as suas, e por aí vai. E isso é um tema que é muito difícil. Mas justamente por ser difícil, teria que ser debatido, Alessandra, em um ambiente onde você possa ter permeabilidade da participação popular. No STF é impossível. É impossível. Mas o senhor não acha, deputado, que essas questões, elas, como o senhor falou, a gente não vai votar a descriminalização da maconha. O Congresso não está pronto para isso. E a gente vai viver isso quantos anos mais para a gente iniciar uma discussão? A descriminalização do aborto é uma questão de saúde pública. Mulheres morrem todos os anos. Essa é a sua opinião. Não, isso é um dado, não é minha opinião. Isso é a sua opinião, me desculpe. Não, o senhor falou que o senhor acha que vai levar muito tempo para o Congresso analisar. Mas as coisas são assim. A gente levou nesse país para tomar várias decisões dessa maneira. Aprenda uma coisa. A democracia e a ditadura têm uma característica que os diferencia muito claramente. As decisões na ditadura são tomadas com muito mais rapidez. Todas as decisões na ditadura são tomadas prontamente, mas sempre são erradas. As decisões das democracias, elas são muito mais lentas, elas demoram, elas têm essa dificuldade porque todo mundo tem que ser ouvido, mas é a democracia. Então você está dizendo de uma maneira muito firme e convicta. É uma questão de saúde pública. Você pensa assim. Não, eu estou apontando um dos dados. Não, o senhor trouxe que interfere na religiosidade das pessoas e eu estou dizendo que interfere também numa questão de saúde pública. Sim, aí você entra num aspecto que no direito nós chamamos de ponderação de direitos. Na Constituição você tem vários direitos que são chamados de fundamentais. O direito à vida é o mais importante. Mas o direito à educação, ao credo religioso. Quando esses direitos
entram em conflito, e muitas vezes eles entram em conflito, nós vamos para um campo da ponderação dos direitos. E essa ponderação de direitos, o juiz decide, fazendo lá, tem até um pensador chamado Dworkin, que é um filósofo do direito, que ele estabeleceu pesos para você definir, né, e um juiz ter uma equação matemática para poder confrontar essa ponderação de direitos. Na sociedade, as coisas ainda são mais complexas do que numa decisão judicial. Não é porque um pensa, não é no grito que se leva, e nós temos que conviver com isso. Não pense você que nem no Brasil, nem em lugar nenhum, nós vamos resolver os nossos problemas transferindo as decisões que são do Poder Legislativo para o Judiciário, porque o Judiciário resolve com mais rapidez e presteza. Isso não é solução. Isso é sempre uma solução autoritária que está totalmente em desacordo com a vida democrática dos países que, de fato, cultuam a liberdade. Deputado, devido ao nosso pouco tempo, vamos pular para a Bahia agora. Vamos lá. Eleições na Bahia. A ACM Neto desistiu de disputar a eleição anterior e, nessa última eleição, ele estava com uma boa possibilidade de conseguir ser eleito diante do que as pesquisas apontavam. Jerônimo era um desconhecido que foi trazido por Rui Costa, Jacques Wagner, toda a equipe do PT, e acabou levando o governo do Estado, na qual o Neto deu a seguinte justificativa, que foi Lula que conseguiu eleger Jerônimo. Na eleição anterior, ele desistiu de concorrer e não tinha Lula. Quer dizer, ele estava numa situação tecnicamente mais fácil, de acordo com o que ele mesmo justificou para ter perdido essa eleição. E o que o senhor acha? Ele perdeu a eleição para ele mesmo? Perdeu para Jerônimo? O que aconteceu? Para Lula? Para os três? Olha, eu acho que depois que passa a eleição, a gente apontar erros e culpados é muito fácil. Não estou apontando, eu só estou dizendo fala o que assim, ele disse. Não, estou dizendo no meu caso, como quem estava na campanha de Neto, com quem esteve do lado dele, com quem participou, inclusive, assim, participando das decisões. Olhando em perspectiva, eu atribuo um equívoco nosso, não vou dizer de ACM Neto, equívoco de todos nós que estávamos ali elaborando o discurso da campanha, que foi não ter um discurso para o miserável. Acho que isso foi uma falha. A campanha de Neto falava muito em desenvolvimento econômico, em abrir universidades, em dar oportunidade de negócios, em segurança pública, em melhorar a saúde, mas faltou o discurso para o cara pobre que depende do Bolsa Família e que está preocupado com o dia de hoje, né? Nem o de amanhã, o dia de hoje. O que é que ele vai botar no jantar de hoje para alimentar seus filhos. Eu acho que faltou esse discurso, né? Sem dúvida. Agora, também confesso que me surpreendi com a vitória do Jerônimo e, obviamente, sem nenhum demérito para o governador Jerônimo, não estou aqui criticando ele, mas não há dúvida de que ele foi apresentado à Bahia durante a campanha. As pessoas não conheciam o governador Jerônimo antes dele ser apresentado como candidato a governador. Isso é um fato. E, mesmo durante a campanha, muita gente não teve a oportunidade de conhecê-lo. Portanto, o voto, ao meu ver, foi muito mais no candidato de Lula do que na pessoa do Jerônimo. Então, foi um erro Neto não ter concorrido quando Lula estava preso. Eu acho que mesmo preso, o Lula continuava tendo um grande prestígio na Bahia. A prova disso foi a votação que o seu candidato, o Haddad, teve aqui na Bahia na eleição passada. Não foi muito diferente dessa. Agora, a expectativa que existia do lado de cá era de que o candidato ACM Neto, por ter sido um grande prefeito de Salvador, por ser um político que reúne qualidades pessoais bastante destacadas, por ter uma tradição familiar que, sem dúvida, representa um grande líder que foi Antônio Carlos Magalhães, o avô dele. Por todas essas características somadas pelo grupo político que nós conseguimos reunir, nós acreditávamos na viabilidade eleitoral de Neto. Então, isso foi o que aconteceu. Olhando em perspectiva, eu não acho que poderia ter sido feito muita coisa.
porque independente de tudo o que aconteceu na eleição, foram coisas do tipo assim, nas cidades onde eu sou votado, até uma semana antes, Guanabi, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Riacho de Santana, as cidades ali mais próximas, onde fica o núcleo da minha eleição, as pesquisas todas apontavam para Guanabi e Bom Jesus da Lapa, as eleições com a Semineto, com o dobro das intenções de voto de Jerônimo. E uma semana depois, não vou dizer que foi um instituto de pesquisa, não, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, mas pelo menos 3 institutos em cada cidade, com todos indicando nessa direção. De repente vem a eleição e mostra completamente o inverso. O inverso. Tudo bem, você teve uma diminuiçãozinha nas pesquisas, Neto estava com 2,5 para 1, 3 para 1 até e tal, e daqui a pouco chegou em 2 para 1. Mas de uma semana para outra, mudou de 2 para 1, de 2 para 1 para 1 para 2. Inverteu. Uhum. Então, é algo que eu, pessoalmente, tenho dificuldade de explicar. E, diante disso tudo, como é que fica 2026? Neto ainda é o nome? Mesmo com esse ato aí, Olha, porque ele não tem, de fato, ele não tem... Esse fenômeno, né, da pesquisa aqui na Bahia é comum, né? A pesquisa dá um resultado e no final a gente vê a eleição dando um resultado completamente o Paulo diferente. Souto já foi mostrado o resultado com o Paulo Souto na frente. Isso. A de Neto, até a véspera, até as pesquisas nacionais, todo indicava a vitória de Neto. Isso. Que esse fenômeno, foi como esse o PT fenômeno, vai operando esse na fenômeno Bahia. da Bahia, esse fenômeno dessa eleição foi único. Foi único. Porque na pesquisa em Paulo Souto, em 2014, nós começamos muito na frente, mas quando chegou nas 72 horas que antecediam a eleição, as pesquisas nacionais já indicavam a vitória de Rui Costa sobre Paulo Souto por uma larga margem no primeiro turno. Na de Neto, não. Até a véspera, as pesquisas apresentadas pelos meios de comunicação nacional indicavam a vitória de ACM Neto no primeiro turno. E as coisas mudaram. E ele segue sendo nome para 2026? Olha, 2026 está muito longe. A política é aquela coisa, como dizia nosso saudoso senador Luiz Viana Filho. Você olha para o céu aqui, tem uma nuvem, 10 minutos depois essa nuvem já passou, já abriu o sol, entrou uma nuvem pior. Então, é muito cedo para a gente ter uma avaliação. Vai depender muito, em grande medida, da política nacional. Eu acho que o governo Lula está começando de uma maneira ainda muito morna. Muito morna. Né? Você veja bem, o presidente Lula não está tomando a dianteira do governo como tomou em outros momentos. Não está. A gente se lembra de Lula no primeiro mandato, era batendo todo dia na televisão a questão do Bolsa Família, a questão do Minha Casa Minha Vida, financiamento para mudar de geladeira, financiamento para você... Lula está opaco. Tá. Ele não é mais aquele... não tá, talvez a idade, eu não sei. O ministério de Lula é um ministério que não tem demonstrado o brilho que era de se esperar. Sinceramente, eu acho que o grande coordenador do ministério está sendo o Rui Costa. O Rui se mostrou um gestor competente aqui na Bahia e levou isso para Brasília. Eu digo que eu estou lá e vejo que realmente a figura que coordena o governo hoje é o ministro Rui Costa, a quem eu parabenizo. Acho que Rui realmente está cumprindo um papel muito importante com o ministério. Mas venha cá, você que está me ouvindo, você saberia dizer, tirando Rui Costa, que é baiano, o nome de 3 ministros do governo Lula? 3. Alguém sabe aqui o nome do ministro da ministra da Saúde? O nome do ministro da Educação? Acho que a maioria das pessoas vai dizer não, mas pois a gente não vale. Vocês sabem, eu estou falando aqui, é um ministério que não tem protagonistas. Não tem protagonistas. E o governo, para acontecer, tem que ter as pessoas, né, que se apresentem, que chamem para si a responsabilidade. E essa falta de brilho dos ministros inclui também os do União Brasil? Olha, também você tem visto assim que ninguém se destaca até agora. Não tem. E como é que está essa relação do União Brasil? Faz parte da base? Hoje, não faz parte da base? O União Brasil faz parte da base, sim. Não há como negar isso. Indicou agora o ministro Celso, faz parte da base, sim. No primeiro momento foram indicados ministros à revelia do partido. Depois chegou o acordo e tal. E hoje
União Brasil faz parte da base. Agora, o governo, a gente já está iniciando o final, já está no final do primeiro ano. O governo, eu espero que volte para o segundo ano com uma vontade maior de apresentar algo novo para o Brasil. Algo novo. Porque não dá para você ficar reeditando aquilo que foi feito pelo Lula há 12 anos atrás. Não dá, 12 não, há 20 anos Quase atrás. 20 anos. Né? Não dá. O Brasil, o mundo muda, a roda gira, novas demandas surgem, novas necessidades aparecem e novas soluções têm que ser apresentadas. Esse é o grande drama do governo Lula. Eu acho que o governo ainda não se colocou para dizer a que veio. Primeiro momento, tudo bem, mas a partir daí, quanto vai ser o crescimento econômico do Brasil esse ano? É uma incógnita, mas não será a grande coisa. A gente continua patinando para o lado. Né? Se fosse patinando para frente... Deputado, vamos pular para as eleições municipais agora. Vamos falar de uma eleição que está um pouco mais próxima, que é a de 24. A gente tem praticamente sacramentado o nome do vice-governador Geraldo Júnior como candidato à prefeitura, com o apoio do PT, que antes estava, né, ali junto de vocês, ali na prefeitura, como presidente da Câmara Municipal. É preocupante ter o nome de Geraldo nessa candidatura ou não? Olha, a política na Bahia é tão esquisita, tão assim, cheia de surpresas? Não falo nem surpresa, de coisas difíceis de explicar mesmo. Que até isso, né? A gente vê esse predomínio do PT na Bahia, quer dizer, 2 eleições de Wagner, 2 eleições de Rui, 1 eleição de Jerônimo. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a capital do estado, que é a cidade mais importante do nosso estado, uma cidade das mais importantes do nosso país. O PT não consegue acessar. Não consegue ganhar. E tem votação massiva, inclusive, nas eleições presidenciais. É isso. E tem isso. Tem eleição... Dizem que tem uma lenda que o PT não quer Salvador. Salvador é problemático. Talvez seja isso. Mas eu entendo que o prefeito Bruno Reis é o franco favorito para a eleição, independente de quem seja o candidato. Bruno vem fazendo um bom governo, tem se destacado muito. Eu acho que foi muito importante Neto, tendo acabado o seu mandato, saindo, se afastado da prefeitura. E a gente sabe que quem comanda realmente a cidade é o prefeito Bruno Reis, que está fazendo um bom mandato, está trabalhando, está executando obras, está entregando novas ações ao povo de Salvador. E realmente, sem nenhum demérito, não vou discutir quem vai ser ou deixar de ser o candidato. Eu realmente acho que hoje, final de outubro de 2023, eu acho que Bruno Reis é o franco favorito para ganhar as eleições. Então, para a gente encerrar... Eu acho que a gente, para finalizar, 2026, você, deputado... Calma, que tem 24. As suas pretensões, vai que ele quer ser candidato a prefeito de alguma cidade, voltar. Senador, quem sabe. Não sou candidato a nada. Eu acho que o importante é servir a Bahia. Eu penso que a gente exerce um mandato em Brasília, onde eu tento muito trazer recursos para o meu estado. Eu exerço um papel em Brasília que eu tento sempre ajudar o Brasil no sentido de dar equilíbrio ao meu país. No Brasil, durante a Constituinte, foi cunhada uma expressão que tem um cunho profundamente pejorativo, que é o centrão. Tinha um deputado chamado Roberto Cardoso Alves, que teve uma frase que ele dizia assim, uma frase terrível, que assim, é dano que se recebe. E ele era o líder de um grande bloco na Constituinte que se denominava Centrão. Hoje, no Brasil, se fala muito pejorativamente do que é o Centrão na Câmara. O Centrão inclui, na cabeça das pessoas, o meu partido, União Brasil, o PMDB, o PSD, o PP, né? Republicanos, Solidariedade, os partidos todos. E eu digo a vocês, pobre do Brasil, se não tivéssemos no Parlamento Brasileiro um grande grupo de parlamentares que representa essas ideias mais equilibradas. Imagina o que seria o Brasil se nós estivéssemos na mão da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Isso seria a pior coisa que poderia acontecer com esse país nesse momento. Agora, muitas vezes as pessoas querem vincular ser do centro, e bota esse nome de centrão, à corrupção. Eu digo uma coisa,
por CPF, cada um responde pelo seu. Eu respondo pelo meu, você responde pelo seu, o padre responde pelo dele. Eu busco emendas, luto muito por emendas para a Bahia e continuarei fazendo isso porque eu represento um Estado que tem necessidades e é muito importante a gente lutar no orçamento da União. Agora, a forma de que você destina essas emendas e, sobretudo, a lisura e honestidade que você trata essa questão é um fato que cada um responde pelo seu papel e pela sua atuação parlamentar. Eu respondo pelas minhas e garanto que nunca houve, em relação a nenhuma emenda parlamentar que eu tenha trazido no nosso Estado, já passa de bilhão, qualquer ação que não seja absolutamente republicana e que eu não possa mostrar que foi a favor da sociedade. Então, eu faço esse papel. Se no futuro eu vou servir ao meu Estado como senador, como governador, como qualquer outra coisa, isso Deus é que decide. Napoleão dizia que o homem ele não responde por 25% do seu futuro, que o acaso, né, faz essa trajetória. Então, eu fico com aquela frase, né, que o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Então, acho que por aí a gente vai, mas continuarei sim a servir o meu Estado. Isso aí. Muito obrigado, deputado, pela sua participação no nosso primeiro episódio. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui. Viu? Vocês fazem uma equipe maravilhosa, tenho certeza que o Lado B vai fazer muito sucesso. Foi uma honra estrear aqui como primeiro convidado de vocês. Viu? Parabéns a Chayenne, parabéns a você, Alessandra, parabéns a você, Alan. E continuem com esse trabalho. Quero voltar aqui em outras oportunidades e vamos continuar sempre tratando dos assuntos que sejam o melhor para o Brasil e para a nossa Bahia. Valeu, Muito deputado. obrigada.